Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, 28 de janeiro de 2023, vamos lá para uma pérola da graça de Deus. Eu quero hoje falar acerca da tal reforma protestante. O tema é: Lutero promove uma grande crise no catolicismo romano. Eu quero ler um versículo no livro histórico de Lucas, capítulo 5, que esse versículo, na verdade, ele tem tudo a ver com o que Lutero fez ao fazer aspa a tal reforma protestante, quando ele deixa o catolicismo romano. Esse versículo, aqui no capítulo 5 de Lucas, diz assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Eu estava ouvindo ainda há pouco um vídeo na internet de um, pastor, que ele defende a questão do templo como igreja. E ele abordou o assunto acerca dos desigrejados, dizendo que não tem como uma pessoa ela servir a Deus, fazer a obra de Deus, fora desse contexto religioso. Ou seja, ela tem que ser membro de uma denominação evangélica. Essa pessoa, ela tem que fazer parte desse contexto religioso. E aí ele cita vários textos, né, aqui dos livros históricos, né, de Mateus, Lucas e outros, né, para tentar justificar. Ele fala de que Pedro, no dia do Pentecoste, né, ele ali pregou e quase 3.000 almas se converteram. E então, dali, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, justifica a criação de uma comunidade evangélica que tem que existir. Não se pode ser crente fora de uma comunidade evangélica. É lógico que eles têm seus interesses, eles têm suas conveniências, e eles usam, então, esses livros históricos falando acerca daquele período em que o Cristo, ele veio, e nós sabemos que ele veio para cumprir a lei. Nós sabemos que ele veio tão somente para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então este evangelho que Pedro pregou e os demais apóstolos era chamado o evangelho da circuncisão. Não era boas novas para aqueles que vieram depois da cruz, não eram boas novas para os gentios e estrangeiros. Era um evangelho que deveria ser pregado àquele mundo. Deveriam percorrer aquele mundo de Israel e pregar esse evangelho. Então, baseado nesses textos fora de contexto, eles tentam justificar evangelizar, ganhar almas, a fundação de um templo, o título, né, deles de pastores. Pois bem, vamos lá. Dentro dessas sinagogas, né, que nós chamamos de sinagogas, que na verdade são sinagogas, porque lá dentro dessas sinagogas, eles cumprem preceito dos homens.
eles lá dentro dessas sinagogas, ainda há rudimentos da lei de Moisés. Há ritos, há batismo, há jejum, há ida a montes, há dízimo, há cerimoniais. Então, eles preferem o velho do que o novo. Como diz aqui no capítulo 5, versículo 30. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. O que é que existe dentro dessas sinagogas? Rudimentos da lei de Moisés. Moisés se faz presente dentro dessas sinagogas. A lei impera dentro dessas sinagogas. Eles ainda dizem que tudo isso que eles fazem e praticam ali dentro é para agradar a Deus. É Deus que mandou e que estão fazendo a obra de Deus. Pois bem, Paulo, ele era o que? Um judaizante, praticante da lei do judaísmo. Provavelmente ninguém conhecia melhor do que ele. Até que ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado revelou a ele a graça de Deus. Trouxe toda a revelação desse evangelho da graça. O evangelho da incircuncisão. Esse evangelho é boas novas. Esse evangelho, boas notícias. Esse evangelho é que liberta. Esse evangelho é que nos coloca na posição de filhos de Deus, dirigido e guiado pelo Espírito de Deus, submisso a Ele como único Senhor. Esse evangelho, o homem não tem primazia. O homem não está em evidência. Somos todos iguais. A direção é dele. Ele guia aqueles que são seus filhos, que têm o entendimento, que são salvos na mente. A salvação na mente é entender a revelação do evangelho da graça de Deus. Como eu posso ser salvo ou estar salvo na mente se eu vivo debaixo ainda dos rudimentos da lei de Moisés? Se eu vivo praticando as obras ainda dentro dessas sinagogas? Como posso eu ter um entendimento, ter mente ativada? Claro que não. Esse vinho novo, esse evangelho das boas novas, eles não querem, eles preferem o velho e dizem que o velho é melhor. O estopim, querido, da reforma protestante aconteceu em 1517, quando Martim Lutero se deparou com o dominiciano Tetzel, que vendia indulgências. E em respostas a isso, ele escreveu 95 teses, que é muito conhecido dentro da história, aspas, da igreja, como as 95 teses de Lutero. Então ele, em resposta a isso, como eu disse, ele escreveu essas 95 teses, por causa das vendas de indulgência